Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente hoje, segunda-feira, para entrevistar mais uma profissional da nossa região, que é a Baixada Santista. E no caso hoje será entrevistada a Carolina Kauer, que é instrutora de yoga. E nós conversaremos a respeito do TDAH, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se esse transtorno influencia ou não, atrapalha ou não o aprendizado com relação à prática do yoga. Vamos lá, conversar um pouquinho, entender um pouquinho melhor a respeito desse assunto com a Carol. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem, cá? Você tá me ouvindo e vendo bem também? Sim, perfeitamente. Ótimo, deixa eu até aqui aumentar aqui a luz aqui. Aí a gente vai adaptando, né? Vamos, é que eu quis mudar um pouco o cenário, sentar no sofá e aqui não é tão iluminado. Ao vivo é assim mesmo. Ai, bom, Kai, eu já te conheço um pouquinho, né, aí há alguns Sim, anos, mas o pessoal que está nos assistindo, talvez não. Então, eu sim. gostaria que antes da gente começasse a falar sobre o yoga, né, a prática, sobre essa questão do TDA, né, ou do TDAH, queria que você se apresentasse. Claro. Olá, meu nome é Carolina. Eu sou publicitária de formação, trabalhei um tempão na área. Inclusive, conheci a Bia também, né, através de áreas profissionais e amigos em comum também. E de uns 3 anos, 2 anos na verdade, para cá, eu fiz uma transição de carreira e comecei a dar aula de yoga. Eu já era praticante, fiz a minha formação e o yoga, na verdade, entrou na minha vida como um objetivo de cessar os turbilhões na minha mente. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada e o yoga me ajudou muito num processo assim de autoconhecimento. E com isso eu resolvi trabalhar e ajudar outras pessoas também. Ah, Acho que que é isso, bacana. resumidamente. Resumidamente, né? Porque a vida a gente não consegue contar tudo, né? Assim, em tão pouco tempo e são Sim, muitos desafios, né? Mas o que a gente conseguir passar para o pessoal de desenvolvimento pessoal, de evolução, já acredito que já vai ajudar muita gente aí através dessa live que a gente está fazendo hoje. Então, eu queria te sim, agradecer também por você ter aceitado participar aqui para falar sobre um assunto que é tão delicado é, e que e que fez diferença na sua vida e que você, né, vai contar um pouquinho da sua história e então eu queria te sim, agradecer por você se permitir compartilhar isso conosco e também por você claro. participar ao vivo aqui do Vidas e Profissões. Eu que agradeço. Queria até cumprimentar o Dalmar, que está aí online. Eu conheço ele também, o Dani. O pessoal está começando a entrar. Tá entrando aí. Vamos. Estou pronta aí, Bea. Estou toda ouvidos. Perfeito, vamos começar então. Vamos lá. Falando a respeito, então, da profissão de instrutora de yoga, né? É, após a sua vida profissional, que era focada no caso da publicidade, né? E propaganda, você passou a atuar como instrutora de yoga. Você pode contar um pouquinho como que foi essa transição e o que te motivou a fazer essa transição? Como que você escolheu se tornar instrutora de yoga? Tá, então, na verdade, o que acontece? Eu comecei a trabalhar na área de publicidade bem novinha, né? Eu tinha 18 anos. Antes mesmo de começar a faculdade, eu já atuava um pouco na área, trabalhei com eventos. E aí fui, enfim. Só que eu sempre tive a mente muito agitada, assim, né? E aí a primeira aula de yoga que eu fiz, eu tinha uns 22 anos e me deu uma paz muito grande, assim. Eu lembro, e eu tinha uma certa facilidade com relação à questão do corpo. Foi uma aula que me proporcionou uma vibe diferente, assim, né? Mas na época eu não me ative muito, curtia, mas não queria, sei lá, ainda não era o momento, né?
E o yoga entrou na minha vida num momento que eu estava bem estressada. Eu tive agência de publicidade, né? Eu lembro que na época você acompanhou. E minha vida era muito agitada, assim. Eu trabalhava, tipo, tinha 2 empregos e eu tinha uma insatisfação, eu sentia um vazio. E a yoga começou a entrar na minha vida e eu comecei a ter um entendimento maior de mim mesma, assim. Eu já fazia terapia, tudo, mas o yoga é como se fosse assim a ferramenta que faltava para eu conseguir entender alguns padrões de comportamentos meus e começar a mudar de uma maneira mais efetiva. Eu já tinha feito curso de PNL e tudo, mas nada eu conseguia realmente ter uma mudança significativa na minha vida, assim. E o yoga me propiciou isso, porque muito mais do que prática física, ele é um autoestudo, né? Quando você pratica, você olha para dentro, né? Uma viagem interna. Então você começa a se perceber, começa a entender algumas coisas. E principalmente o yoga me ajudou a questão dos pensamentos acelerados, né? E aí com isso eu fui vendo que trabalhar somente na área de publicidade já não fazia tanto sentido para mim. E eu resolvi fazer uma transição de carreira, que foi uma coisa assim dos 29 anos, então realmente é uma fase da vida que a gente repensa um monte de coisa. Não foi muito fácil, porque eu estava trabalhando na época, eu nem tinha mais agência, estava trabalhando numa produtora e resolvi, tipo, que eu não estava feliz. E aí eu já praticava yoga, não foi assim, terminei, não, pedi demissão, resolvi meio que tirar um ano sabático. Aí depois de uns 2 meses desse, né, foi no final do ano que eu pedi demissão, em dezembro. Em março do ano seguinte, eu comecei a fazer minha formação de yoga. E foi assim, né? E aí eu fui estudando, eu fiz um retiro de meditação, de 10 dias de silêncio. E foi indo, né? Foi dessa forma, assim. Foi bem transformador mesmo. Eu já era praticante, mas me deu um insight, assim. Aí eu falei, não, eu quero trabalhar com isso. E então, na realidade, as coisas meio que foram acontecendo, né? Não foi É, proposital, tipo assim, não, eu sempre soube que eu queria ser instrutora de yoga. Não, você foi vivendo não, e conforme a sua vida profissional foi se transformando, você também foi se transformando, e a partir da sim, prática em si do yoga, como uma aluna, né, digamos assim, você se apaixonou, e aí você falou, não, é isso que eu sim. quero fazer da minha vida, tchau publicidade, É, e é não que eu isso que eu não use quero a fazer. publicidade hoje, né? Eu não gosto de, tipo assim, rotular, porque eu acho que nós estamos, né? Nós não somos. Mas sim, eu comecei a entender que eu queria trabalhar com bem-estar de uma maneira geral. E eu não sei nem te explicar, assim, foi muito natural. E realmente o yoga, eu não tenho muito um perfil, digamos, estereótipo de instrutora de yoga. Eu nunca fui uma pessoa muito tranquila. Eu não sou uma pessoa, rotulada como uma pessoa zen. Eu sou agitada, minha personalidade é expansiva, eu sou comunicativa. O yoga me ajudou a acessar isso. E aí eu falei, caramba, eu posso ajudar outras pessoas que também são muito agitadas, que têm a mente muito acelerada, a acessar um pouco esse turbilhão. Então, foi um motivador também, né? Entender que pessoas agitadas deveriam praticar yoga, porque tudo que você é em excesso, você deve trazer algo para equilibrar, né? Então, esse é um dos motivos também que me motivou ainda mais a trabalhar com isso. Entendi. É interessante você ter mencionado essa questão, né, não é que eu sou, é o que eu estou, É, né? Porque quando a gente fala sobre vidas, né, sobre profissões, a gente não pode associar a profissão que a gente está no momento como algo eterno, né? Não pode necessariamente associar como a sua identidade, até porque a gente está em transformação constante, né? Então, eu acho muito legal você falar a respeito disso, porque até para quem está nos sim, assistindo, né? Se alguém estiver aí também sentindo, talvez que seja a hora de mudar profissionalmente, aceitar isso de uma forma natural, né? Tá tudo bem querer mudar de profissão, tá tudo bem. sim, Às vezes não se sentir satisfeito com algo que você achava que fosse ser para o resto da sua vida, né? Porque quando a gente começa a pensar numa formação acadêmica, logo que a gente tem a oportunidade de estudar, né? Não é todo mundo que tem logo que sai do ensino médio,
Mas aquela decisão ali, muitas vezes, define para muitas pessoas o que elas acreditam que será a profissão para o futuro inteiro, né? E nem sempre É, sim. e na nossa sociedade atual, assim, que tudo está em grande transformação, as pessoas têm, inclusive tem estudos que falam que as pessoas vão ter de 3 a 4 profissões, porque às vezes dentro da sua profissão você faz várias coisas. Eu mesmo, né, dentro da área de publicidade, eu trabalhei em marketing de empresa, depois eu fui para a área de agência, aí eu montei minha consultoria, aí eu fui para produtora. Dentro da minha profissão eu fui várias coisas também, né? Então, eu acho que isso é um pouco uma tendência do mercado, né? E a gente falando hoje em dia nessa questão, de aposentadoria, que cada vez mais essa questão é um pouco incerta, eu acho que quanto mais você trabalhar em algo que você tenha um prazer, é mais fácil você conseguir estender isso, né? Do que você ficar, teoricamente, infeliz naquilo que você tá fazendo. Eu não era infeliz, eu sempre fui muito, eu fui muito feliz na área, assim, eu gostava muito, assim, né? A Bia já me conhece já há um tempo, eu sempre gostei muito da área. Porém, me deu, não sei explicar, assim, eu falo, eu acho que já deu, eu quero fazer outra coisa. Mas isso assusta um pouco as pessoas, e eu acho que você é um pouco. Antigamente eu me incomodava de ser julgada com isso, né? Hoje em dia eu já levo numa boa. Eu percebo que eu tenho que persistir, né? Porque para você solidar, ter uma solidez em algo, você precisa de uma persistência, e o yoga também começou a me ensinar isso. Mas hoje em dia desapeguei também um pouco da opinião das pessoas, porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas por conta de opiniões da sociedade, né? E você sempre vai ser julgado. Então, acho que a gente não tem que se preocupar muito com isso, assim. Com certeza. Eu agora há pouco estava fazendo também uma entrevista, né, sobre empreendedorismo, sobre essas decisões, né, o nosso comportamento com relação aos desafios também e a necessidade de se adaptar. E de manhã também, né, sobre prosperidade, essa necessidade de equilíbrio. E a conclusão que eu cheguei é que a gente não tem que fazer o que a gente acha que vai agradar os outros, mas sim o que Sim, vai nos fazer felizes. E a partir de estarmos felizes, sendo quem nós somos, né, sendo autênticos, é que a gente talvez desperte no outro algo positivo, né? E isso vai gerar uma energia gostosa sim, de prosperidade, de evolução das pessoas que estão também ali ao nosso redor, junto com a gente, né? Então, quando a gente realmente se identifica com o que a gente faz, a gente ama, né? Isso é muito bom, né? Isso é sim. excelente. E, bom, Cá, a gente fugiu um pouquinho, né, do assunto, né, para o Do gosto TDAH, né? Um pouco do do TDAH e TDAH, fugir do assunto. normal, né? Mas eu acho que foi até bom, porque faz parte Sim, do contexto de quem, no caso, assim, a gente está, da persona, né, no caso que a gente está abordando hoje, que é a pessoa, no caso, que foi diagnosticado com TDA ou TDAH, sim. e eu queria que você respondesse para mim aqui, no caso, né, de acordo com o que você acredita, é possível para pessoas com esse transtorno, né, de déficit de atenção e ou hiperatividade praticar o yoga? Olha, Bia, assim, no meu entendimento é super possível. Eu tenho déficit de atenção, eu fui diagnosticada, na verdade, tem mais ou menos uns 4 anos. Eu já praticava yoga quando eu fui diagnosticada, não de uma maneira tão constante assim, né? E assim, para mim, eu percebo que o yoga, eu pratico yoga há mais ou menos 7 anos. E ele foi me ajudando muito essa questão de cessão dos turbilhões da mente. Minha mente sempre foi muito agitada, assim. Então eu posso dizer, obviamente eu não sou médica, né? Mas eu tenho transtorno e eu percebo que como foi benéfico para mim, porque justamente o yoga te traz para o momento presente, né? O objetivo do yoga é cessar os turbilhões da mente, né? Vai falando de uma maneira mais objetiva. Então, quando você pratica yoga para focar no seu presente e não ficar dispersando a sua mente. Então, a prática é como se fosse um exercício, a própria respiração. Então, ela ajuda muito. Eu, por exemplo, eu não tomo remédio, né? E eu percebo, eu já
tentei tomar, não me adaptei, não curti, enfim, eu tenho uma filosofia, isso é minha, eu não gosto de tomar remédio, né? Principalmente esse tipo de remédio, que altera bastante, né, quem eu sou. E assim, eu vejo o yoga pra mim é uma terapia, assim, funciona realmente como um auxílio pra mim não viajar tanto e não dispersar tanto. Então, é muito benéfico, assim. Eu acho que principalmente o yoga é junto com uma terapia, né? Ajuda bastante, assim, a pessoa que tem déficit de atenção conseguir se focar mais, né? Né? Com certeza. Já que a gente está falando sobre essa questão do yoga, né? Eu sei que a gente, inclusive, já fez uma live, né, um tempo atrás. Infelizmente, eu tive um Sim, problema técnico, não consegui perdeu. publicar, né? Fiquei um pouco triste, mas fiquei muito feliz por você aceitar fazer novamente. Ah, imagina, eu que agradeço. Então, assim, para quem está nos assistindo e ainda não conhece a prática do yoga, né, o que é, você pode dar uma pincelada sobre isso? O que que é o yoga em si? Sim, o yoga, sim, eu acredito que todo mundo vê, né? É o que faz mais sucesso, são as fotos, as posturas, que são os asanas, né? Mas isso é o que a gente fala que é, tipo, é a ponta do iceberg. O yoga é muito mais que isso. Existe toda uma parte filosófica, mas falando da prática em si, no primeiro momento, quando você vai fazer uma prática de yoga, você vai aprender a respirar de uma maneira consciente. A gente respira, mas a gente não dá atenção para a nossa respiração. Durante uma prática de yoga, a respiração ela é sempre nasal. Então, existem vários comandos que te trazem, são ancoragens que a gente chama, para o momento presente. A respiração, as posturas. Então, dentro de uma aula de yoga, você consegue ter ferramentas que te possibilitam uma maior tranquilidade, um gerenciamento do seu estresse. E aí vem as questões mais físicas, que é você melhorar a sua flexibilidade, você ganhar mais persistência. As posturas de equilíbrio também te levam para um estado do aqui e do agora, porque você precisa focar o olhar. Então você trabalha várias ferramentas que vão te ajudando e te propiciando um bem-estar. E depois dessa parte física, né, que é o primeiro benefício, você começa o yoga, mais do que uma prática física, ela atua a nível psicofísico também. Então, existe muitos insights, muitas coisas que acontecem dentro de você. Então, quando você faz uma postura com uma atenção naquela postura, no focar, e você tem um cuidado do professor te propiciar isso, fala, olha a sua respiração, foca a atenção no seu olhar, perceba a sua perna, perceba o seu corpo. Você percebe ali uma mudança também a nível psicofísico, né? Então você vai se percebendo e aí às vezes vira chavinhas da sua vida. Poxa, eu acho que eu preciso melhorar a minha paciência, a minha persistência. E aí às vezes até te leva a procurar outras ferramentas, te procurar, por exemplo, uma terapia, ou procurar perceber que você precisa melhorar a sua alimentação. Então te leva realmente a um estudo interno mesmo seu. Eu É, acho que assim, basicamente assim, explicando de uma maneira sucinta. E o yoga, a viagem interna, a percepção é de cada um. Então, assim, o que foi para mim o yoga vai ser diferente do que vai ser para outra pessoa. Cada um tem um processo, né? então, digamos assim, que o yoga, ele é uma ferramenta para o autoconhecimento também. Assim, é muito mais que isso, mas vamos dizer de uma maneira mais sucinta, para quem está começando, nunca praticou yoga, sim, ele pode te levar a um autoconhecimento, porque o yoga é só a prática física de asanas, de postura, aí vira uma ginástica, né? Não é o objetivo do yoga, tanto é que, por exemplo, aí eu teria que ser educadora física se fosse uma aula de ginástica, o yoga, né? E não é isso. O yoga realmente é uma ferramenta de autoconhecimento. Então a gente faz a formação, estuda para propiciar isso para o aluno. Com o tempo você vai passando algumas informações e cada um vai tendo um processo de autoconhecimento, né? Uhum. E o que que representa o yoga para você hoje? Hoje, eu- o yoga representa para mim o meu equilíbrio, assim, a ferramenta que eu utilizo para ter equilíbrio, é uma terapia para mim, né? A maneira que eu consigo manter as coisas dentro do controle, né? Então eu tenho uma tendência, pelo meu déficit de atenção, a desistir das coisas, a ter
um turbilhão de emoções. E sempre quando eu me encontro nesse estado, o yoga me ajuda a me centrar, sabe? Eu costumo dizer que se eu fosse uma pessoa mega equilibrada, que já soubesse todas as respostas, que fosse super bem resolvida, eu com certeza não ia praticar yoga, porque sei lá, tipo, eu já estaria, né, iluminada ali, não, não ia precisar, assim. Tanto é que grandes mestres, eles nem praticam, muitas vezes nem praticam a prática física, né? Meditação, né, já no dia a dia, de tudo. E não é o meu caso, assim. E eu nem gosto de me chamar assim como professora, gosto de falar que eu sou instrutora, porque eu apenas passo um conhecimento, um pouco do que eu sei, para alguém também que está buscando um autoconhecimento. Ah, perfeito. É importante falar a respeito disso, né? Porque existem, é o que a gente tinha até comentado mais cedo, né? Existem alguns rótulos, né, a respeito do que Sim, dar aula, né, de yoga, o que é ser professor, como é o yoga, como o yoga é visto, né? Enfim. E a gente até vai conversar sobre isso mais tarde, mas existem diversos tipos de yoga, né? Enfim, então só para desmistificar um pouco essa questão, né? Não é uma coisa com roteiro igual para todo mundo, enfim. Então, é o que você falou, para cada um representa algo diferente, né? Isso é muito sim. rico. E a prática do yoga, ela tem a ver com meditação? Sim, na verdade, yoga é meditação, né? Eu acho muito estranho as pessoas falarem. Não existe yoga sem meditação, né? Tipo, como eu falei no começo, o objetivo do yoga é cessar os turbilhões da mente. Então, é você estar no estado de presença, o famoso mindfulness, né? E a prática das posturas, elas te levam para um estado de meditação. Então, após uma prática de asana, é que as pessoas confundem, as pessoas vão nessas posturas, né? Então, a prática dos asanas te levam a um autoconhecimento do seu corpo, né? Um relaxamento, e aí você vai conseguir sentar na postura meditativa e meditar de uma maneira mais tranquila. E quando a gente fala de que existem hoje em dia, né, estudos que existem vários tipos de meditação, prática de asana focada nas posturas, na respiração dela, é considerada uma meditação em movimento. Então você pode praticar tipo yoga asana como uma forma de meditação. Existe o Hatha Vinyasa Yoga, que fala que é uma meditação em movimento. Então, mas assim, para mim, ao meu ver, dentro de tudo que eu estudei, não existe yoga sem meditação. Entendi. Travou aqui. Uma, Foi, agora ah, tá te ouvindo. tá. Porque tá com a bateria fraca, eu estou encaixando aqui para tentar carregar enquanto a gente está conversando, né? Enfim, então assim, realmente o yoga ele tem meditação, né? Faz parte do yoga o meditar e que também para quem não sabia, né? Super benéfico para a saúde, né? A meditação em si ela Sim. promove, né? Também muitos benefícios para o nosso organismo. Então realmente é excelente. E quais mudanças você acredita que podem ter sido provocadas, né, a partir dessa prática do yoga, né, na sua vida, no caso? Na minha vida, eu acho que eu aprendi a focar mais em mim. Foi um autoconhecimento comigo. Eu comecei a valorizar as coisas assim de uma maneira diferente, ter uma percepção um pouco diferente sobre a vida. Eu tinha alguns questionamentos sobre a minha existência e o yoga meio que me propicia isso, né? Na verdade, não existe um fim, né? É até bom para quem tem TDAH, porque a gente tem a tendência de querer estar sempre sendo estimulado. O yoga não tem um fim. Você fala, agora eu cheguei no master. Não, porque você é sempre, o autoconhecimento ele é constante, né? Então eu acho que é isso. Para mim, se for definir, essa questão justamente desse autoconhecimento que você consegue ter assim diário, né? Ai, muito legal. E deve ser gostoso, né? Para gratificante poder proporcionar isso para as pessoas, né? Para mim, na verdade, acaba sendo uma maneira também até de eu me sentir estimulada, assim,
divulgar o yoga para outras pessoas, assim, funciona. Eu saio de uma aula, quando eu dou uma aula de yoga, melhor do que eu entrei também, sabe? Para mim é ótimo. Acompanha a evolução das pessoas, né? Isso é muito bacana. E existe alguma regra, né, quanto à prática do yoga? Alguma ordem ou sequência rígida de exercícios? Não, então, na verdade, o que acontece? Eu dou aula de Hatha Yoga, né? O yoga, a princípio, quando ele começou, né, ali, ele era apenas uma prática meditativa, né? Tinha uma ou duas posturas. E aí, a partir do Tantra, houve essa ramificação do Hatha Yoga. E através do Hatha Yoga foram feitas várias ramificações dentro. O Hatha Yoga existem inúmeras posturas e o professor ele vai adaptar de acordo com o nível do aluno, de acordo com a sala, de acordo com a proposta. Então, dentro do Hatha Yoga não existe uma sequência fixa, você monta de acordo com o que você quer trabalhar. Então, você pode trabalhar essa questão dos chakras, você pode trabalhar uma questão mais física mesmo, um asana desafiante. E existem algumas linhas que são uma sequência de posturas físicas fixas, como é o caso do Ashtanga Yoga, que é uma outra linha de yoga que vem dentro do Hatha Yoga, né? O Hatha Yoga tá aqui, vem as ramificações, e aí é uma sequência fixa. Mas o Hatha não, é livre. E existe uma idade mínima para começar a praticar yoga? Não, na verdade, assim, existem crianças, né? Tem o Yoga Kids, né? Yoga para criança. Não tem uma idade mínima e não tem uma idade máxima, né? Obviamente, quando a criança já começa a ter uma percepção maior dela, acho que 6, 7 anos, assim, você já consegue fazer um trabalho com a criança. Obviamente, é uma maneira mais lúdica, não dá para você misturar a criança com adulto, porque é uma outra linguagem, né? Então, é muito mais lúdico, é muito mais. Inclusive, crianças que têm TDAH é muito benéfico elas praticarem yoga. É uma prática que vai ajudá-las, né, a tranquilizar um pouco mais a criança. E aí você faz algo lúdico, posturas com menos permanência, né, fazendo alusão aos animais. É uma maneira de você Ai, que introduzir. legal! É bem legal. E para pessoa de idade também, né? Aí já é uma outra aula. Eu acho bacana, assim, quando é tipo yoga para terceira idade, dependendo do nível que as pessoas estão, é legal uma turma só de terceira idade, porque aí você trabalha uma prática diferente de estímulo, você pode trazer elementos para ajudar nessa questão da memória e tudo mais. Eu gosto de trabalhar com o princípio de que yoga é para todos, né? Existem algumas modalidades que são um pouco mais restritas, mas eu já dei aula para todas as idades e eu gosto de trabalhar com isso. E, por exemplo, eu já dei aula para uma senhora de idade que ela praticava yoga na cadeira, porque ela tinha algumas limitações físicas, e aí eu focava mais nessa questão da meditação, da respiração, de posturas mais simples. E aí, quando você pega, obviamente, pessoas mais jovens com preparo físico, ela vai querer um desafio maior. Aí você propicia posturas um pouco mais desafiantes. Então, por isso que eu gosto também do Hatha, porque eu consigo moldar de acordo com o perfil do meu aluno. E eu gosto muito de trabalhar com personal yoga, porque aí eu consigo realmente avaliar o aluno, a personalidade dele e elaborar uma aula de acordo com a necessidade individual. E, cara, me conta uma coisa, como é que você consegue identificar o perfil do seu aluno? Tá. Existe uma conversa prévia que eu faço com o meu aluno para eu entender um pouquinho. E eu faço também alguns questionamentos, algumas perguntas baseadas no Ayurveda. Para quem não sabe, o Ayurveda é a ciência da vida, é a medicina indiana, que ela tem, né, uma relação direta com o yoga. E existe um teste que são perguntas, são questionamentos para você entender um pouco o dosha da pessoa, que como se fosse uma característica psicofísica da pessoa, né, de comportamento. Mediante a isso, a gente consegue moldar uma prática que vai melhorar e equilibrar melhor aquela pessoa como um indivíduo. Então, eu gosto um pouco de usar, de me basear para entender, às vezes a pessoa é mais agitada, a pessoa aí tem pessoas que são contrárias, são mais tranquilas. Então, dentro disso, a gente vai trabalhando com elementos que ajudem a pessoa. Principalmente a pessoa que é muito agitada, às vezes a pessoa não vai conseguir fazer, por exemplo, uma meditação pura de respiração, sentir sensação do corpo. Aí eu dou uma meditação com música, aí eu faço uma aula um pouco mais fluida inicialmente, para eu fazendo o aluno se integrar, né?
dentro da aula. Isso é um pouco o perfil, a forma como eu gosto de trabalhar. Certo. E demora, no caso, essa avaliação que você faz para as pessoas que querem começar, que nunca praticaram, ou quem já praticou, mas quer conhecer, de repente, a sua metodologia, né, a sua forma de dar aula. Quanto tempo demora esse teste, essa avaliação? Não é um bate-papo muito demorado, assim, geralmente eu converso uns 15, 20 minutos com a pessoa para entender um pouquinho ela vai me passar a necessidade dela, o que que ela precisa. E aí também a gente conhece um pouco o aluno dentro da própria prática, porque a gente acha que não, mas a nossa prática evidencia muito de quem a gente é, né? Então eu vou observando. Então, no geral, assim, eu faço uma pré-avaliação, o aluno me passa o que ele é, o que ele entende, e aí dentro da prática a gente vai observando, vai entendendo, e aí eu vou personalizando. Eu acredito que realmente você tem uma sintonia com o aluno, de prática, a pessoa sentir um benefício, são 3 meses de prática, assim, realmente, para a pessoa sentir um benefício real mesmo dentro do yoga. Eu confesso que quando eu comecei a ter aula com você, já na primeira ali, parece, a sensação é que eu gosto muito da parte de meditação também, né? Sim, sim. Eu acho que, contando um pouquinho, né, brevemente da minha experiência, na primeira aula eu já senti uma diferença na minha respiração. Sim, Porque sim, sim. o fato de você ensinar a pessoa a respirar faz com que a gente acabe, né, no caso eu, né, acabe prestando mais atenção em como eu estou respirando mesmo depois da aula. E, consequentemente, eu percebi que a minha respiração melhorou, a minha postura melhorou, porque cada vez que eu sinto assim, algum incômodo, eu paro e penso, oh, peraí, será que eu estou respirando bem? E aí a minha coluna já Sim. fica mais ereta. Então eu senti os benefícios já desde a primeira aula. Mas agora, a título realmente do meu organismo em si, aí eu não sei te dizer, né? Eu acho assim que é um tempo maior. Obviamente, primeira aula você sente um benefício assim mais momentâneo ali, né, da respiração, de uma consciência. Mas eu digo assim, uma mudança realmente assim de você perceber uma mudança na sua vida mesmo, Ah, como um todo. 3 meses realmente, se você praticar e se dedicar, você sente assim uma diferença muito grande assim. Então, por isso que eu falo, porque o yoga não é uma, tipo assim, não é uma massagem, você vai fazer uma massagem. Não, o objetivo do yoga é mais que isso, né? Então, por isso que eu falo de mudança real, assim, mínimo 3 meses para você absorver a questão um pouco filosófica das posturas, da sua respiração. E, consequentemente, você acaba levando isso para sua vida de uma maneira mais, é, vai, mais efetiva, assim, com 3 meses de prática. e com relação às pessoas que sofrem, né, com transtornos, no caso, quaisquer que sejam, né? Mas agora, mais especificamente, eu vou mencionar porque é o tema da nossa live de hoje, que é o TDA, né, o TDAH. Você acredita que também demore aproximadamente 3 meses para a pessoa sentir a diferença na vida dela? Ou você acha que não, que é um pouco mais imediato? Justamente talvez por causa dessa ansiedade, enfim. Não sei. Eu acho assim, obviamente a pessoa vai ter um bem-estar inicial, mas assim, uma melhoria dos sintomas mesmo é a persistência, é o foco de você persistir naquilo e levar aquilo para sua vida, porque em uma aula você não vai conseguir absorver tudo, né? Ah, Então a yoga para ajudar uma pessoa que tem TDAH, o ideal mesmo é a pessoa praticar todo dia, assim, realmente para sentir um benefício real mesmo. Aí a gente faz de repente uma prática de 2 vezes na semana ou uma vez na semana com o professor, que é pouco, né, para a pessoa realmente começar. E aí ela vai praticar um pouquinho durante o dia, uma respiração, né, uma saudação ao sol, se ela não quiser realmente fazer uma prática de 1 hora, faz 10, 15 minutos, para realmente sentir um benefício, senão eu estaria mentindo aqui falando que a pessoa que tem TDAH é uma prática, não vai. não, vai Não, resolver todos os seus problemas, né? não, não, não É é. uma cura milagrosa e tal, não é, Não, realmente. é um acompanhamento, né? É um acompanhamento, realmente é uma prática, é um autoestudo, aí a pessoa vai associar, o ideal é associar realmente com uma terapia. E aí sim ela vai sentir um benefício real se ela se dedicar, focar a respiração, começar a meditar um pouquinho, pouco a pouco ela ir percebendo, não se cobrar tanto. Enfim, o yoga ajuda também nessa questão da autoestima, que é uma das coisas que pega um pouco quem tem déficit de atenção.
Então, é constante. Eu mesma, se eu fico sem praticar, já às vezes me dá preguiça, tudo, eu já percebo uma diferença, então não tem como eu te falar que a pessoa vai sentir um benefício ali, porque ela vai sentir ali e depois vai sumir. Então, ela tem que ter Uma doses manutenção, né? diárias. É, exatamente. Perfeito. E eu lembro até que na primeira entrevista que a gente fez sobre yoga, uma pessoa tinha feito uma pergunta com relação a também a ansiedade, né? Que eu não sei também não tenho formação nessa área de saúde mental, mas eu acredito que as pessoas que sofrem com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sofrem também um pouquinho com ansiedade. E eu Sim. lembro que essa pessoa perguntou: mas e quem é ansioso? Vai conseguir focar no aqui, no agora, no presente? Como que funciona essa condução dos pensamentos, Carla? Então, eu como passo por isso constantemente, eu tenho minha abordagem de aula é pensando nisso. Geralmente a gente trabalha com ancoragens, né? Uma condução de aula diferente, da pessoa se perceber. Então eu convido a pessoa, não ela não pensar em nada, eu convido a pessoa a ela se perceber. Então, por exemplo, a pessoa começa focando a atenção na respiração, né? Convido ela a ensinar a perceber o ar entrando pelas narinas, percorrendo toda a caixa torácica. E aí eu vou dando conduções para ele. Começa com a respiração consciente. Aí dentro de uma postura, eu não simplesmente vou falar, execute tal postura ou me imite. Eu vou falar para ele perceber o pé, perceber o contato dos pés com o tapete, para ele observar as pernas, observar a sensação do corpo, elevar o braço direito. E aí eu vou conduzindo, trazendo ancoragens que façam com que a pessoa não se disperse tanto. Então, é essa assim, o que eu trabalho dentro de partindo do princípio que todo mundo é ansioso, vai. Então, eu trabalho uma percepção de ancoragens durante toda a minha prática. Então, você já fez aula comigo, você deve ter observado que o tempo todo eu tô falando, foca atenção na respiração, perceba o seu corpo, porque senão seria uma aula de ginástica, não uma aula de yoga. E aí eu gosto de trazer isso e eu percebo que dá um resultado para as pessoas ansiosas que me relatam. E acho que parece que como nós somos energias, né? Energia, eu sempre atraio alunos com esse perfil ansioso. E aí depois de um tempo eu começo a perceber a evolução do meu aluno, se percebendo mais na postura, não se cobrando tanto. E isso é muito bacana, é bem gratificante. E essa questão de fazer a aula, né? Porque a gente está agora no momento, está mudando, né? Mas a gente viveu aí um momento de isolamento físico, então você Sim. também teve que se reinventar nesse sentido, porque você dava aula presencial e passou a ter que dar aí aula para os seus alunos à distância. Existe ainda uma questão, às vezes algumas pessoas têm ainda um certo preconceito com relação à educação à distância. Então, pelo que você falou, a sua aula não é gravada, embora seja online, ela é personalizada, ela é ao vivo com a pessoa, é isso? Isso, eu uso os aplicativos, né? Estou usando o Google Meeting, agora também estou usando o Zoom. E no caso de aula personal é só para o aluno, então existe uma conversa um pouquinho prévia, como né, eu estou aqui com você e a gente começa a aula, é só focada nele. E nesse caso não existe uma gravação. Eu tô para lançar turmas, né, de yoga, porque aí tem um valor mais acessível pelo Zoom. Eu vou lançar, inclusive depois eu vou até divulgar no meu canal, turmas para as pessoas que queiram praticar yoga. E o bacana é que eu posso também corrigir a turma, né, corrigir os alunos. Obviamente não é a mesma coisa que uma aula individual, porque uma aula individual é focada exatamente na necessidade do aluno. Uma aula para várias pessoas é um geral dentro do yoga, mas é feito dessa forma. Não é a mesma coisa que ao vivo? Não, não é, né? Não você é muito mais prazeroso você ter um contato físico com uma pessoa, porque você tem uma percepção de conhecer, né, de ter essa interação. Porém, dentro do cenário atual, a gente tem que se adaptar. Tem funcionado bem. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela nunca tinha praticado yoga e ela começou a praticar comigo. E no começo foi um pouco mais confuso, aí eu fui mandando pelo WhatsApp para ela algumas posturas como executar, essa questão da maneira correta para ela ter um entendimento maior da postura. Mas dentro da aula, no começo, fica um pouquinho mais truncada, porque a pessoa vai se percebendo dentro da postura. Depois da segunda, terceira aula, ela já tem uma percepção maior do corpo, fica muito mais fluida e funciona, né? Eu tenho gostado bastante. No começo eu estava um pouco assim, né? E agora eu percebo que tudo na vida é uma questão de adaptação, né?
Ai, com certeza, né? A gente está aqui para aprender, evoluir sempre. E essas Sim, mudanças, né, impulsionam a gente a mudar, porque, né, também sim, fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, que graça tem, é, né? Esses desafios aí são importantes também para nós, tanto como, com né, certeza. instrutores quanto como alunos, né? Muito, muito importante. E existe alguma contraindicação com relação à prática do yoga? Contraindicação? Não, no caso, na verdade, o yoga não pode ser usado, como eu posso dizer, assim, quando a pessoa tem alguma limitação física do corpo, geralmente eu pergunto, e a gente, determinadas posturas, a gente adapta dentro da realidade da pessoa, né? Então a pessoa não vai fazer uma postura que ela tem algum problema, só, né, físico que limita a questão da coluna, então existe um cuidado com relação a isso. Mas aí, como eu te falei, a gente adapta, né? A yoga na cadeira com pessoa de idade, adapta uma postura. E é muito essa questão de trabalhar o ego também, da pessoa às vezes perceber que, dentro da limitação física do corpo dela, ela não vai conseguir executar aquela postura que ela viu na foto e tá tudo bem também. Então, até isso, o yoga ajuda a gente, né? A gente aceitar um pouco mais a nossa limitação dentro, né? Acho que é isso, Interessante, basicamente. Sim. interessante. Esses dias eu até vi uma live que você fez, né, com outro instrutor também de yoga, não sei, acho que, não sei se ele era de São Paulo, que também, É, o né, sofre Pedro. aí com TDAH, no caso, ou é TDA, não sei. Ah, não, esse foi o Fernando, isso, que tem déficit de atenção. E ele falou também como o yoga transformou a vida dele, né? Tanto que ele também não era instrutor, né? Ele não É, ele é saiu da escola e publicitário falou, também. você é instrutor. Não, também foi Sim, uma transição de carreira, algo que foi acontecendo e ele entendeu que aquela profissão deu um significado maior, né? Estava mais de acordo com o propósito de vida, tal. Então a gente vê, né, vendo você falar, não é por você ser professora, aliás, desculpa, instrutora de yoga, mas sim porque você percebeu os benefícios que o yoga trouxe para você e assim você consegue passar para os outros, né? Então é muito legal. sim. E, cara, tem algum livro, filme, sei que você recomende a respeito desse assunto? Livro, tem um. Poxa, que eu acabei não separando nenhum livro, mas tem um livro falando, se o pessoal dá um Google, é Autoperfeição com Hatha Yoga, que é do Hermógenes. É um livro que ele foi escrito mais antigo, mas é muito bacana. Ele dá uma percepção do yoga, assim, de uma maneira das práticas, tudo. E tem o Luz da Vida também, que é do Ayurveda, que ele fala de um nível, uma questão um pouco mais profunda dentro do yoga, que é bem interessante. E para quem gosta mais dessa parte de filosofia, né, uma coisa mais profunda, tem a Gita, né, o Bhagavad Gita, que é uma leitura mais complexa, porém é uma leitura bem assim, o Bhagavad Gita é considerado a Bíblia do yoga, né? Então existem vários questionamentos sobre a nossa existência, que é bem interessante. Inclusive aquela música do Raul Gita foi baseada na Bhagavad Gita. É bem Ah, profundo esse livro. não sabia. O Raul, ele tinha, né, um lado bem profundo. É Enfim. bom, muito bom. Autoconhecimento excelente. E, bom, então, eu não sei, queria que você deixasse os seus contatos, o seu Instagram, Claro. para que quem esteja nos assistindo, caso tenha interesse, curiosidade de fazer uma aula com você, ou de conversar um pouquinho mais a respeito do yoga, ou mesmo do TDA, né? Sim, Você pode passar, por favor, para nós? claro. O meu Instagram é Carolina Kauer. E quem quiser pode me mandar um inbox, eu vou até colocar aqui. Ah, mas se bem que não vai não ficar. Depois a Bia deixa as informações. É K Carolina Kauer. Se você quiser me mandar informações, dúvidas, eu sempre estou postando lá algum tipo de informação dentro do yoga. E divulgo também essa questão das minhas aulas online. Às vezes eu faço algumas lives de prática também. Estou para lançar também uma aula fechada que vai acontecer via aplicativo Zoom, que inicialmente vai ser gratuita para a semana que vem. Então, depois, quem quiser se inscrever, aí pode fazer uma prática de yoga comigo também, para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho.
Ah, que legal, quero saber. Quando você divulgar, me avisa, que aí eu Eu coloco também aviso. no Stories e te marco, porque aí o pessoal que está assistindo consegue também Sim, lembrar, né? Porque com o dia a dia a gente é acaba muita esquecendo, coisa. principalmente, né? Quem é ansioso, quem E é tá aí. desligado. é, Então, eu ponho o lembrete lá no Stories quando você fizer e ajuda a divulgar também a aula, para quem tem interesse em participar e conhecer um pouquinho mais o trabalho da Carol. Então, tô triste porque tá acabando, mas queria te É. agradecer por Ah, eu que você ter agradeço, topado Bia. novamente participar aqui do Vidas e Profissões, falar um pouquinho mais sobre o yoga, sobre a prática, a sua experiência de vida e te desejar sucesso nessa nova Obrigada, fase, Bia. né? Porque querendo ou não, estamos todos em transformação, né? Nesse Sim. momento, então é uma nova fase que a gente está vivendo e eu quero te desejar sucesso. Ah, eu que agradeço, Bia. Sucesso para nós. A nós. Obrigada. E um beijão a Beijo. todos que estão nos Um assistindo beijo, também. obrigada. Gratidão por nos acompanhar aqui. E caso você não tenha assistido essa entrevista desde o início, ela vai ficar salva aqui no IGTV do Instagram e posteriormente, provavelmente também, caso a Carol autorize, no YouTube, no canal Vidas Perfeito. e Profissões do YouTube. Um beijão a todos, sucesso Beijo. e uma excelente semana. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.